uniu com o teu nome. Glória a Deus. Quero ler aqui alguns versículos do Salmo 90. Na verdade, irmãos, esse Salmo 90 é um salmo da oração de Moisés. O título desse salmo é muito bonito, que diz assim: a eternidade de Deus e a fragilidade humana. Deus já sabia que todo homem, toda a humanidade é descartável. Hoje estamos vivos, amanhã podemos estar na glória. Por esse grande motivo que nós a cada dia devemos nos preparar, se aproximar de Deus. Os ídolos, se atentamente ouvir a Deus, ouvir os mandamentos de Deus, obedecer. É uma prática, é uma vida. Agora, cabe a nós praticar, servir a palavra de Deus, entender a Deus. Vou ler. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai-vos pó, filhos dos homens. Porque mil anos são os teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono de manhã, são como a erva que nasce. Podeis tomar os vossos assentos. Esse Salmo 90 é uma oração de Moisés intercedendo pelo povo. Nós não podemos fazer nada para ninguém, mas nós podemos interceder a Deus por tal pessoa. Deus não formou o homem, a imagem de Deus, para profanar o santuário de Deus. Lá na faculdade de teologia, o professor fez uma seguinte pergunta, eu não sabia responder: quem profanou o santuário antigo, Epifânio ou Roma? Irmãos, eu procurei tudo isso aí na Bíblia, irmãos, eu não encontrei. Depois ele leu uma passagem, aí eu fui meditar direitinho, que quem profanou o santuário de Deus foi o antigo Epifânio. Enquanto que os homens na Páscoa traziam as ovelhas para oferecer a Deus, e o próprio Deus disse: olha, Moisés, quando eles forem oferecer sacrifício para a purificação de seus pecados, traz esse animal limpo, não pode ser aleijado, não pode ser manchado de forma alguma. E este homem, quando ele profanou o santuário de Deus, ele trouxe um porco para sacrificar a Deus.
Agora, na leitura oficial diz que ninguém no mundo pode encher o teu coração de iniquidade. Esse homem cometeu um pecado de iniquidade. Nós devemos nos afastar a todo custo de tudo aquilo que vai de frente à abominação a Deus. Glória a Deus. A Bíblia relata também, meus queridos irmãos, chamando de bem-aventurados o varão ou os varões, ou todos aqueles que reconheceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele chama de bem-aventurado varão, que não anda segundo conselhos de ímpios, que não detém na roda dos escarnecedores, não tem nada para te dar e nem para me dar. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita, os que estão para a acredita na liderança de Cristo, os que acreditam na salvação através do sacrifício do sangue da cruz, tem que entender a Cristo, orar e meditar na tua palavra. Necessidade, ele viu a necessidade quando o povo de Israel não aguentava mais sofrer no Egito. Eles clamaram por misericórdia, por socorro, e Deus atendeu o pedido deles. Quando eles oraram a Deus, tirasse do Egito, da escravidão do Egito, Deus atendeu o seu povo. Mas por que Deus não atendeu? Nós que não observamos o quanto Deus nos atendeu, enviando teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. E aí nós falamos que Deus não atende, Deus não faz nada. Ele provocou a ira de Deus, oferecendo um animal imundo em sacrifício, enquanto que Deus pede coisas purificadas. Hoje, igreja, Deus pede de nós o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. Deus pede que nós buscamos em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, porque as demais coisas elas vão serem acrescentadas. Iniquidade, só aponte uma garota, uma menina, elas andando junto de volta de si, dizia a todos: é santo homem de Deus. Durante 3 dias Paulo foi ouvindo isso e repreendeu aquele espírito e não gerava mais nunca. Então Paulo e Silas foi lançado na prisão, e na prisão eles apanharam, eles tomaram fritadas, mas quando foi a meia-noite eles foram adorar ao Senhor. Quando passamos por algum apuro ou sacrifício ou coisas semelhantes, ou alguém tenta nos injuriar
ou passando algumas provações, nós devemos olhar para o céu, para o autor e consumador da fé. Tu és Deus, tu preparastes o povo lá no Egito, preparou Moisés para resgatar do Egito uma nação, um povo. Tu cumpriu com a tua promessa, que dizia que eles iriam para o Egito, mas Deus ia trazer conforto. Nós devemos agradecer, assim quando esses nossos olhos abrir, é uma vitória, é mais um dia de vida que Deus nos concedeu. Dormi e acordei, porque o Senhor nos sustentou. Devemos agradecer a Deus por cada passo, cada momento em que vivemos na face desta terra. Somos chamados de bem-aventurados, porque nós não fazemos parte deste mundo. Estamos neste mundo, mas nós não somos praticantes da iniquidade deste mundo que nos oferece. E Deus preparou o varão, que ele foi ter filhos, casou com uma filha de Levi, e esse homem, chamado de libertador do povo de Israel, quando criança, ele foi jogado em um cesto de junco, porque depois de 3 meses, tendo já a criança, ela não conseguiu mais esconder, porque a ordem do rei era que todo o homem que nascesse macho seria jogado no rio Nilo. Você já pensou em você lá na época de Moisés? Se você tivesse nascido nessa época, já meditou a vitória que nós alcançamos de ter nascido no século XXI ou século XX? Nós nascemos na graça, a graça nos redimiu, a graça nos redimiu, a graça nos alcançou. Os gentios foram o Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo que trouxe este evangelho até nós, foi percebido, foi para a reunião, foi para o tribunal, foi julgado, foi percebido, mas quando ele estava no fim da sua vida, ele já sabia que ele ia partir. Ele disse: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Imagina a possibilidade de ter nascido hoje, ou ter nascido na época de Moisés. Mas as parteiras, elas foram usadas por Deus. Elas foram usadas por Deus. Que quando nascia macho, elas não faziam atrocidade. Elas não matavam aquela criança. Elas escondiam. E daqui a pouco o rei ficou sabendo e perguntou: por que você está deixando as crianças vivas? Não, porque elas falaram assim: não, porque as egípcias, elas darem a luz muito rápido e nós, às vezes, nós não chegamos a tempo. Irmãos, tudo é Deus. Tudo é Deus. Deus opera
perene, Ele é eterno. Deus é eterno. Desde a antiguidade, Deus é eterno. Antes que fora formado os primeiros alicerces da terra, Ele já existia e Ele é Deus. Glória a Deus. Há mais. Mas o nome de Deus não é Deus. Não. Ah, mas Jesus não é, tem a letra J. Nós estamos no Brasil, meu. A nossa língua, nós falamos português. Então tá, então já que ninguém acredita que Jesus é Deus, então a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo testifica que Jesus Cristo é a verdade. Glória a Deus. O Espírito Santo que desceu sobre Cristo na hora que Jesus saiu da água, a ponto dele sentir a necessidade de tomar sobre nós os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. Ele saiu da água, levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá em cima permaneceu por 40 dias orando a Deus. Nesse período chegou o adversário das nossas almas. É Deus. Chegou o inimigo, o filho do inferno. O anticristo já chegou lá, carregando pedras, e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Glória a Deus. A resposta do Filho de Deus, a resposta de Jesus, a resposta de Yeshua e a Mashiach, Jesus Cristo é o Messias. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como não atentar a Cristo? Como não orar a Cristo? Glória a Deus. Como não buscar a verdade? Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai a Deus senão através de mim. Por esse motivo que nós devemos erguer as nossas mãos, aceitando Cristo como o único Salvador, porque nós acreditamos na palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra de Deus é única. Nós aceitamos o nosso Deus, o nosso Salvador, que trouxe a salvação para toda a humanidade. Nem um homem, nem uma mulher, ninguém, a humanidade não pode pesar a terra de iniquidade. Mas no capítulo 2 de 2 João diz: filhinhos, não pequeis, de forma alguma, não pequeis. Mas se pecardes, existe um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, mas não só os nossos, mas de todo o mundo. Isso comprova que Jesus Cristo veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Glória a Deus. Jesus veio para mudar a nossa vida. Cabe a nós buscar agora, em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça. Como saber que Jesus Cristo é a verdade? É só ler a Bíblia. Lê a palavra de Deus. Você vai
casamento, mas naquele exato momento acabou o que era mais desejado ouvir. Não tinha jeito para uma pessoa buscar em outro lugar, buscar essa bebida em outro lugar, demoraria muito tempo. Então Jesus pediu que enchesse aquelas talhas, e elas foram cheias de água. Glória a Deus. Colocaram a tampa, e quando tiraram a tampa, aquela água foi transformada em vinho. Nós conseguimos transformar vinho em água, mas transformar água em vinho, somente Cristo Glória a Deus. pode fazer isso. Somente Deus pode fazer esses milagres. Por esse motivo que nós reconhecemos que Jesus Cristo era Deus. Se tu és Deus, transforma essas pedras. Ele disse: nem só de bom viverá o homem. Novamente o adversário disse para Jesus: lança-te daqui abaixo, porque os seus anjos te dão a ordem, Glória a Deus. eles te protegerão. Jesus responde: somente teu Deus adorarás, e a Ele servirás. Glória a Deus. Novamente, Jesus foi levado a um monte muito alto, e o adversário disse: tudo isso te darei se você me adorar. Aí, me adorar. Aí, que adorem. A igreja é orar pelas pessoas, para elas descobrir, para o Espírito Santo fazer a obra novamente nessas pessoas, para que elas possam acreditar que nós o adoramos em um Deus que formou os céus e a terra. Este Moisés, que já estava na idade adulta, quando ele viu perseguido, porque havia tirado a vida de um egípcio, e ele viu dois discutindo, ele chega e diz: por que você está discutindo? Eles falaram: porque agora você tirou a vida daquele rapaz, quer fazer igual com a gente? Moisés fugiu para a terra de Midian, mas era Deus preparando o servo Moisés para resgatar um povo que era escravo no Egito. Da mesma forma, em Atos dos Apóstolos, quando Jesus estava subindo ao céu, que estava sendo elevado ao céu, os discípulos estavam olhando para cima. Jesus subiu e foi recebido nas nuvens. Lá o céu e uma nuvem os cobriu. Os anjos se colocaram do lado dos discípulos e disse essa frase: olha, vocês estão vendo, ele subiu, mas ele voltará da mesma forma que vocês ouviste subir para a glória. Isso comprova que Jesus Cristo, ele recebeu o seu corpo glorioso e não ficou na sepultura, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. No caminho de Emaús estavam dois homens conversando a respeito do que havia acontecido, aquele fato de morte, de cruz. Jesus chega no meio deles e começa a andar do lado deles, e eles perguntam: você não viu o que aconteceu? Ele responde: mas não, nós até vimos, mas eu não sei o que aconteceu lá. Nós
muito em Jesus Cristo, mas ele foi para a cruz, ele morreu, foi sepultado, mas foi em um lugar e eles foram parar para se alimentar. Jesus senta do lado deles e eles, com todo temor, vai pegar no pão. Eles lembram da oração, quando eles fazem aquela oração a Deus, quando eles abrem os seus olhos, aquele não estava mais ali. Então ele percebeu que era Jesus que estava andando com eles. Que coisa gloriosa é saber que do teu lado anda Deus, do teu lado está Deus te protegendo, te dando oportunidade para nós viver o hoje e o amanhã que pertence somente a Ele. Nós precisamos de acreditar na vida eterna. 318 vezes nos livros, só no Novo Testamento declara 318 vezes a manifestação da segunda vinda de Jesus para buscar um povo sofrido, um povo que não nega a tua palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Maravilhoso, Senhor é fiel, maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. O último versículo do capítulo livro de Salmo 90, o 17. E seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde em todos os teus caminhos. Às vezes você tem alguém no hospital, ou alguém em coma. Jesus, Ele cura a igreja, Ele liberta. Se for da vontade dEle, Ele vai te tirar desse sofrimento, te curar. Às vezes você está no seu país sendo perseguido, mas não desista, não desista, não desista da tua salvação. Custe o que custar, glorifique o teu Deus. Jesus é o Salvador do mundo. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que a igreja vai orar por todos vocês, para que o Senhor possa fazer uma grande obra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que maravilha. Mais uma chance, né? O Senhor, nosso Deus, está dando ao seu povo, né? Aleluia, Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo o teu clamor. Ele ouviu a tua petição. E hoje mesmo, aleluia, desses que não puderam vir, esses que estão longe de casa, esses que até queriam voltar para o Senhor Jesus Cristo, não teve oportunidade, estão nas ruas. Hoje é um convite para você, aleluia. Você que está no hospital, você que está nos ouvindo, aleluia, nos lugares, nos países, aleluia, Deus está falando contigo. Volte hoje mesmo, que Ele tem trabalho para ti. A vida do Senhor está próxima, aleluia, e Ele está contando contigo, aleluia, Jesus. Volta hoje mesmo à casa do Senhor. Volta hoje. O Senhor está pedindo para você voltar. Que Ele tem palavra, Ele tem compromisso com você. Aleluia, Jesus. Ele tem uma chance, Ele quer mudar o seu numerário, Ele quer mudar a sua vida. Só basta você voltar para o Senhor hoje mesmo. Fala hoje. Quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar.
Confessa o Senhor, fala que hoje Deus está voltando para o Senhor está esperando e você quer de braço aberto. Você crê? Eu creio. Faz assim com a mão, onde você esteja nas ruas, onde você esteja no lar, na casa, num presídio, numa delegacia, longe, o Senhor quer falar contigo hoje. Faz assim, dá um sinal, onde você esteja, dê um sinal. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero. Receba, Pai, de volta na sua vida, no seu caminho, pregoando a palavra do Senhor. O Senhor está te chamando, está te dando uma providência hoje. Você crê? Faz assim com a mão onde você esteja. Aleluia. Na Dinamarca, no Japão, na Alemanha, aonde você esteja, na Nigéria, aleluia, na Angola, aonde você esteja, aleluia. Deus está falando contigo nessa noite. Você quer aceitar Jesus como o único Salvador da tua vida? Quer hoje colocar a tua vida na mão do Senhor? Dê um sinal onde você esteja. É na Dinamarca, onde você esteja. É na Angola, na Síria, em todos os países. Nesse momento o Senhor está te chamando. É na Dinamarca, onde você esteja. É na Angola, na Síria. Em todos os países, nesse momento o Senhor está te chamando. Só confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aceitar Jesus como o único Salvador. O Senhor está falando contigo hoje. Está olhando a tua vida. Escrita o teu nome no livro da vida. Eu creio, Jesus. A palavra do Senhor nos fala. E quando o Senhor, você confessa o Senhor, confessa na tua boca o Senhor Jesus Cristo, Ele tem o teu nome está escrito nos céus, com letra de ouro. Amém? O Senhor está te chamando hoje. É só você acreditar. Amém? Uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor fez um milagre e vai fazer um milagre na tua vida. Amém? Eu convido a igreja para ficar de pé e nós agradecer o Senhor, porque o Senhor, Ele é a fortaleza. Ele é o presente, aleluia, na minha e na tua vida. Da mulher de Deus. Amém? Amanhã não tem culto. Sábado não tem cultos. Domingo tem culto domingo, né? A igreja do Cristo, né? Está convidada para nós estar domingo em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, grandioso Deus, eterno Pai. Aqui está, Pai, a tua igreja, teu povo, teus filhos, te agradecendo, Pai. E eu tenho certeza, Pai, que tu também, Senhor, está no nosso lar, Senhor, visitando a nossa casa, Senhor. Ó Deus, nossos filhos, Senhor, colocamos em tuas mãos teu povo, teus filhos. E eu tenho certeza que nesse momento, Pai, tu estás livrando, dando livramento, Pai, ao teu povo, teus filhos, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, nos leva para casa, debaixo das tuas mãos potentes, para a honra e glória do teu santo nome. Faz assim com a tua mão, inclina a tua cabeça, que o grande amor de Deus, que as graças do Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um, tanto hoje, para todos sempre, todos falam. Amém, amém. As palmas bem fortes do Senhor Jesus Cristo, e para a paz do Senhor, amém. Que Deus abençoe. Igual, né?